Olá, tudo bem? Bom, eu vou gravar um vídeo agora e eu quero fazer um vídeo curto sobre um assunto longo. Então é lógico que eu não vou poder cobrir tudo em apenas um vídeo. Então permaneça no canal porque vamos falar desse assunto outras vezes em breve. E ele é sim um assunto importante, é um assunto prático, é um assunto essencial, como todos os outros que eu procuro fazer aqui no canal. Tá? Eu evito o máximo de falar de teorias vazias que não servem para nada, né? Apenas para informação. Eu não gosto de tratar desses assuntos, então eu vou falar sempre que eu puder, sempre que possível, de assuntos práticos, né? Então, eu me lembro um dia assistindo os Simpsons, faz muito tempo isso, e eles queriam queimar a mulher do Homer, né? Para quem assiste sabe quem é, a Marjorie. É, e Marge, né? Eles chamaram de Marge. E aí ela era, assim, suspeitavam que ela era uma bruxa, eles estavam na época medieval, e aí alguém falou assim, mas a Bíblia diz isso, e falou um texto da Bíblia que eu não me lembro agora, e alguém que queria queimar a bruxa, a suposta bruxa, disse assim, a Bíblia diz muitas coisas, né? E é engraçado porque é verdade, a Bíblia diz muitas coisas. Às vezes a pessoa fala, a Bíblia diz isso, se apega só num texto, só que esse texto isolado dá uma ideia de que a Bíblia, você lendo tudo em geral, você vê que aquele texto não é da forma que a pessoa está interpretando, né? Se ela pegou o texto isolado, né? Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Tem o texto falando de Judas, né? E Judas foi e enforcou-se, né? Está na Bíblia, né? Ele fala, pega só esse texto e você lê para alguém que está pensando no suicídio, a pessoa fala, está na Bíblia, ó. Judas foi e enforcou-se. Aí a pessoa vai lá e se enforca, né? Não, então, não é isso, né? Mas apesar de parecer assim uma piada até, muitos pegam textos isolados da palavra de Deus e fazem até uma igreja baseada no texto, né? Complicado demais. Bom, eu queria falar uma coisa importantíssima sobre a transformação que Deus faz no ser humano. É uma transformação divina. Claro, ela vem de Deus, então ela é divina. Ela é poderosa. Eu hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com a experiência pessoal que eu tenho com Deus, eu vejo assim, de vez em quando, um cientista ou outro num podcast, e eles falam assim, ah, e humorista também, né, como o Fábio Pochá, por exemplo, que zomba da ideia de Deus ter criado o homem do barro, né? Então, eu penso, Deus faz um boneco de barro, que nem a Bíblia diz. Isso é uma tradição, né? Alguns dizem a parábola. Aí Deus faz um boneco de barro, sopra no nariz dele e ele vira um ser humano. Para fazer isso, a pessoa teria que ser um Deus, né? Não é verdade? Tinha que ser um Deus para conseguir isso. Só que ele é Deus, né? Aí é que está o problema, né? O problema não é fazer um boneco de barro se transformar num ser humano. O problema é quem é esse que fez isso, né? Essa é a pergunta. Mas quem é esse que fez isso? Não é se é possível fazer. Para o ser humano é lógico que não é possível, né? Se nós pudéssemos voltar no tempo, imagina. Voltássemos uns 500 anos, imagina. Chegar lá com um celular, ou você chega, sei lá, você chegasse, imagina você chegasse lá no exército romano, né, na época de Cristo, com uma metralhadora, e o romano viesse com a espada, você começava a metralhar e falava, olha só, isso aqui, nossa, mas como fez isso? É impossível. Você deve ser de outro planeta. Não, é o homem, né? O ser humano. Eu não vou gastar muito tempo com isso, porque acho que você já pegou mais ou menos a ideia. Então, muitos pegam textos bíblicos que falam da condição do ser humano separado de Deus, a sua condição natural, e depois eles aplicam esse texto para sempre. Mesmo quando a pessoa já aceitou Jesus, já acredita que ele é o Salvador, acredita no poder de Deus. Então vamos falar um pouco sobre isso o mais breve possível, porque eu quero fazer outros vídeos sobre o assunto, tá? O assunto não morre aqui. A Bíblia diz assim, em Jeremias, né? Enganoso é o coração do homem e perverso, acima de todas as coisas.
Quem pode confiar nele? Quem pode confiar no coração, né? Ele é enganoso, né? Ele diz. E aí as pessoas falam, tá vendo? Ó, enganoso é o coração e perverso, né? Tá, ok. Tá escrito na Bíblia. O profeta falou, um homem de Deus. Como que eu vou duvidar? Não, tá certo. Só que aí você chega, né, em outros textos, em Ezequiel mesmo, depois no Novo Testamento, Paulo então fala muito sobre isso. Deus fala assim, eu vos darei um novo coração. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne. Isso também está na Bíblia. Isso também foi um profeta que falou. Agora, o coração é enganoso? Ou o coração é novo, não é mais de pedra, é de carne? Quando acontece isso? É quando Jesus voltar? Muitas pessoas estão falando isso, que nós seremos transformados quando Jesus voltar. Aí é que ele vai dar um novo coração para nós. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os verdadeiros convertidos e santificados pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo, eles recebem um coração novo agora, antes da volta de Jesus. Agora é o reino da graça. Agora é que toda a mudança no caráter e na nossa mente pode ser feita. Quando Jesus vier, eu desafio vocês a mostrar que ele vai vir em graça. Desafio. A volta de Jesus vai ser em poder e grande glória. Ele não vai vir em graça para transformar as pessoas que não quiseram ser transformadas. Quando você pega um texto antes da conversão e aplica esse texto no pós-conversão, você está deturpando a palavra de Deus. Uns se apegam muito, mas nós temos uma natureza que é inimiga de Deus, ela é carnal. Aí Paulo vem lá, grava bem esse texto, segundo aos Coríntios, capítulo 5, 17 em diante, diz assim, vós sois nova criatura, né? Em Cristo nós somos novas criaturas. O batismo simboliza a morte da velha natureza, a morte do eu. Tá? Aí você fala assim, então quem se converte não tem a velha natureza mais com ele? Tem, mas ela não pode ser dominante mais. A nova natureza que Cristo concede é muito mais poderosa do que a velha. Você precisa alimentar muito a velha natureza para que ela ganhe na hora do combate com a nova natureza. E é isso que acontece. Muitos se tornam crentes, aceitam Jesus, se batizam, a velha natureza, como eu ouvi um pastor falando uma vez, ela leva um nocaute ali, né? Praticamente fica ali tonta, mas aí você pode voltar e cuidar dela, pode alimentar, né? Qual a natureza que você alimenta no dia a dia? A carnal ou a espiritual? É a que vai vencer. Muitos falam assim, eu não entendo por que a minha vida é desse jeito, eu sei da verdade, eu sei do poder de Deus, mas é isso, não tem mistério. A pessoa está alimentando a natureza carnal. A natureza carnal está bem gordinha, forte, musculosa, né? Com programas de TV, com músicas, com amigos, né? Os amigos que você tem são carnais ou são espirituais, né? Eu vejo muitos, mas muitos jovens hoje, especialmente os jovens, tá? Não é exclusividade de jovem, não, mas a maioria dos jovens, quando eles têm uma amizade mesmo dentro de uma igreja, essa amizade não é baseada em Cristo, no Espírito, não é baseada. Eles se reúnem para comer juntos, eles se reúnem para jogar bola, eles se reúnem para fazer várias atividades, tá, comuns da vida, mas eles não se reúnem para orar, para buscar a Deus, não se reúnem para estudar a Bíblia. Eu não estou falando do que acontece na igreja, estou falando fora da igreja. Eles não se reúnem na casa deles, nós vamos estudar a Bíblia. E repito, eu estou falando aqui de um modo geral, não estou falando de exceção. Então, o laço que eles têm um com o outro é baseado nessa vida aqui, nas coisas passageiras, né? Eu costumo dizer, a Igreja de Cristo não é responsável pelo entretenimento dos seus membros. A igreja não é um circo, a igreja não é um grêmio recreativo, né? A igreja não é um cinema, etc. Né? Agora, na Copa,
um monte de gente discutindo na internet se podia pôr telão dentro da igreja ou não, né? Eu não vou nem entrar no mérito desse assunto agora, nem vale a pena. Quem sabe outra hora. Então, cuidado em pegar textos que está falando do velho homem separado de Cristo e colocá-lo numa situação de tudo bem, tá tudo beleza entre eu e Deus. Ó, Deus falou, né? Deus disse que o coração é enganoso mesmo, então, por isso que eu caí em pecado, né? Porque, o meu coração me enganou, né? Então, você acaba separando as coisas, né? E o poder de Deus passa a ser não tão poderoso assim, né? Como pode um jovem que se converte aos 20 anos de idade, você encontra ele aos 60 e ele tem os mesmos pecados que ele tinha quando ele tinha 20 anos, talvez até mais fortalecidos? Isso é conversão? Isso é caminhada com Cristo? Isto é santificação? Você pega uma criança de 10 anos de idade numa igreja e ela toda inocente, né? E aí você fala, ela está nos caminhos do Senhor, né? Tem muita gente batizando criança com menos de 10 anos até. Para mim não é bíblico, tá? São apenas números que querem ser atingidos. E aí quando chega aos 20 anos de idade, 10 anos depois, essa criança não é mais inocente. Ela faz coisas que jamais você imaginava que ela faria, porque quando ela tinha 10 anos, ela era pura e foi batizada, e aí agora ela virou um mundaninho cristão, né? Um mundaninho que vai à igreja, né? Então é triste isso, mas essa é a condição do ser humano atual. E eu termino aqui dizendo, se apega ao poder de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você cair, levante-se. De novo. Nós temos que vencer. Eu não estou falando para que isso seja uma neura na nossa cabeça. Não. Veja isso como uma oportunidade. Veja isso como um desafio. É isso que o atleta vê. Né? Nós fomos comparados com um atleta pelo apóstolo Paulo. Né? Nós fomos comparados como um guerreiro por Paulo de novo, em Efésios capítulo 6. Né? Um guerreiro, você está lá, o cara te acerta uma espada ali no braço, mas você continua lutando, você está com o escudo, você também tem espada, e você vai, e você tem que vencer. É vencer ou morrer, não tem outra condição. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, verso 20 e 21, ao que vencer, né, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Então, que nós possamos dar valor a essas palavras, que nós possamos ter o desejo de ser vitoriosos, ok? Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe esse vídeo porque você vai ajudar no nosso trabalho fazendo isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e você espere mais vídeos sobre esse assunto que eu falei hoje, porque tem muita coisa a ser falada ainda e nós vamos em nome de Jesus. Amém.